Olá, queridos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para a gente poder refletir na palavra de Deus. E antes de a gente falar um pouquinho mais sobre a série Autoridade e Poder, eu quero dar uma dica que eu não cheguei a falar com vocês, embora a gente escreva, né, aqui embaixo na descrição, que é a questão dos links, né, das canções. Como a gente não faz as lives online, né, então o que acaba acontecendo? A gente não canta, né, eu resumi no sermão, mas a gente está colocando os links, né, de algumas canções para você poder acessar e poder cantar junto. Então, o que eu sugiro para você? Que você acesse os links e tenha um momento de louvor, um momento em que você possa cantar louvores ao nome do Senhor também. Ok? Fica aí como sugestão. Vamos refletir na palavra de Deus nesse instante? Vamos falar mais, refletir um pouco mais sobre a série Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. Hoje nós vamos falar sobre autoridade sobre a morte e a vida, com base em Marcos 5:35 a 43, que diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando a criança pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Antes de a gente continuar, vamos orar mais uma vez? Ou mais uma vez não, né? Vamos orar, não oramos nenhuma vez ainda? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse trecho da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor prepare um ambiente, Senhor, de adoração, um ambiente em que a tua palavra seja ministrada com poder, Pai. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo toque no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo esse vídeo nesse instante, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que esta palavra seja uma palavra transformadora. Nós clamamos, eu clamo a Ti, Senhor Deus, que eu seja usado poderosamente. Eu sou uma pessoa muito limitada, eu sou uma pessoa inclusive muito limitada na hora de falar na frente de uma câmera, Senhor Deus. Mas eu te peço, no nome do Senhor Jesus, que todas essas limitações sejam superadas, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, que a minha pequenez seja seja deixada de lado, Senhor Deus, e que, na verdade, aquilo que vai ficar no coração daquele que está me ouvindo, naquele que está assistindo esse vídeo, seja aquilo que o Teu Espírito Santo falar com poder na vida de cada um aqui, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós clamamos por isso, Pai. Amém. Amém. Vamos falar de algumas lições, então, que o texto nos mostra.
A primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que quanto mais intimidade, melhor. Intimidade com quem? Intimidade com Deus. No caso aí, intimidade com Jesus. Jesus que é Deus, tá? Olha só o que o texto nos diz no verso 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. O que acontecia aqui? 3 dos seus discípulos, ele tinha 2 discípulos muito próximos, né? Aliás, 12 discípulos muito próximos que depois eles vieram a se chamar apóstolos, que quer dizer enviados. Desses 12 apóstolos, ele deixou 9 para trás, né? Pediu que 9 ficassem e levou consigo 3. A gente precisa se lembrar que ele estava cercado por uma multidão que o apertava, né? Ele estava andando, uma multidão apertando ele, e depois de um determinado momento, quando o pessoal lá que estava na casa de Jairo chegou dizendo que a menina tinha morrido, ele pediu para aqueles 9 discípulos ficarem, a multidão ficar, e quem foi com ele foi aquela delegação, aquele pessoal que foi avisar Jairo e mais 3 discípulos, né? Pedro e os irmãos Tiago e João. Tiago e João, quando a gente lê não só o evangelho de Marcos, mas também os outros evangelhos, Mateus, Lucas, João, a gente percebe que eles eram muito mais próximos de Jesus, que existia ali uma intimidade muito maior entre Pedro, Tiago, João e Jesus. Eles viram muito mais coisas. E nesse caso, intimidade conta muito na nossa vida com Jesus. Nota, nós falamos na semana passada sobre o tipo de compromisso que as multidões têm com qualquer pessoa pública, né? Como por exemplo Jesus. Ou seja, que tipo de compromisso uma multidão tem com uma pessoa? O compromisso é um compromisso zero. Que intimidade que as multidões têm com Jesus aqui? Zero. Elas vão. Quando interessa, vão. Quando não interessa, não vão mais. Depois disso, nós temos os 12 apóstolos que têm alguma intimidade com Jesus. Muito mais intimidade com Jesus. E depois nós temos esse círculo de 3 discípulos que são mais próximos ainda de Jesus. Existem alguns níveis de intimidade. Não é todo mundo realmente assim muito mais íntimo de Jesus. E aí eu preciso perguntar para você, quão íntimo de Jesus você é? Quão íntimo de Deus você é? A partir do momento em que você tem sede de Deus, fome de Deus, a partir do momento em que você deseja ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, qual é a intensidade desse desejo? É uma intensidade igual a uma multidão? É uma intensidade de discípulo que quer andar com Jesus? É uma intensidade de ser extremamente íntimo, de conhecer o coração de Deus? Que tipo de intimidade é essa? Uma coisa é você buscar a Deus assim, ok. Outra coisa é você buscar a Deus com intensidade, com fervor. Que tipo de intensidade é essa que você busca a Deus? Porque esse tipo de intensidade, ou o quanto de intensidade você busca, também vai fazer com que você tenha um nível de experiência com Deus. Nota, eu conheço gente que tem uma relação com Deus, uma relação de segunda mão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a relação da pessoa com Deus é sempre... A história da pessoa é uma história assim: eu conheço um missionário que
que passou isso com Deus. Eu conheço um pastor que passou isso com Deus. Eu conheço um irmão, fulano, que passou isso com Deus, mas ele nunca tem uma história dele com Deus. É um Deus de segunda mão, ele tem história do outro, mas ele não tem história dele. Entende? É uma coisa muito esquisita um negócio desse. Que tipo de intimidade você tem com Deus? Você pode contar um momento em que Deus te consolou através da palavra dele? Você pode contar um momento em que você percebeu que ele usou uma pessoa para te repreender, para te confortar, para te guiar, para te orientar? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber momentos de intervenção de Deus na sua vida? Você consegue perceber momentos de intimidade em que você fala com Deus, Ele fala, Ele te responde, e existe realmente uma conversa transformadora entre você e Deus? São determinadas coisas que a gente precisa parar e pensar. Ou eu estou seguindo Deus muito de longe, e o meu Deus é um Deus de segunda mão. Eu conheço a história dos outros, mas eu não conheço a história, eu não conheço Deus de andar com Ele, de conviver com Ele. Como é a minha convivência com Deus? Isso é uma coisa que a gente precisa parar e precisa pensar a respeito, e eu convido você a parar e pensar a respeito. Ok? Voltando aqui, né, ou continuando aqui o processo, ou as lições que esse texto nos traz para a nossa vida. Não há limites para Jesus. Olha só o que aqueles homens que vieram dar a notícia disseram. A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, e aí ele continua, né, o texto. Mas a ideia aqui é que Jesus não leva em conta as palavras de que, assim, Jairo, a sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Jesus não levou em conta esse negócio, Jesus não levou em conta essa mensagem, né? E às vezes a gente tem esse problema, a gente limita Jesus, como se Jesus tivesse limitações como nós. Jesus não tem limite, toda a autoridade, todo o poder vem de Jesus. E ele não é limitado como nós somos limitados. Aqueles homens provavelmente viram Jesus curar pessoas. Aqueles homens provavelmente criam que se Jesus chegasse a tempo, né, quando a menina estava viva, e impusesse as mãos sobre a menina, ela ficaria curada. Muito provavelmente eles criam nisso. Mas a menina morreu, e aí muito provavelmente eles passaram a descrer que Jesus poderia fazer alguma coisa. Esse era o problema. Eles limitaram Jesus e eles disseram algo para Jairo que era mais ou menos assim: Jesus pode ir até aqui, a partir daqui Jesus não pode ir mais. E Jesus não fez caso dessas palavras. Jesus simplesmente não fez caso dessas palavras. Quantas vezes a gente se impõe essas condições também? Deus pode vir até aqui, mas agora a coisa complicou. Agora a coisa ficou muito pior. Sabe quais são as vozes que esses homens representam dentro de nós? As vozes do medo, as vozes do desespero. Essas vozes falam muito alto na nossa vida. As vozes do medo e as vozes do desespero, elas são
que nem gralhas e maritacas. Pode ter pouca, mas parece que tem uma multidão de gralhas e maritacas. Elas fazem muito barulho. E às vezes parece que tem um monte e só tem um pouquinho. Mas faz muito barulho. Os nossos medos dentro da nossa cabeça faz muito barulho. E parece que a coisa às vezes é enorme e impossível. Porque o nosso medo faz muito barulho. A nossa ansiedade faz muito barulho. A nossa angústia faz muito barulho. O nosso desespero faz muito barulho. E eu estou muito incomodado com esse negócio porque eu acho que eu coloquei isso invertido. Coloquei mesmo. Por isso que o fone está caindo da minha orelha. Agora vai ser bom. O nosso medo faz muito barulho. E mesmo quando a gente crê que Jesus pode, mesmo quando a gente crê que Jesus é poderoso, que Deus é poderoso, o nosso medo diz: não tem jeito. Não tem jeito. Esse aqui é o problema. O nosso medo, por exemplo, ele é capaz de produzir uma pergunta muito poderosa. E essa pergunta ecoa, ecoa e ecoa, que é: e agora? O que vai ser de mim? Por exemplo, nessa pandemia, um monte de gente morrendo. Talvez você tenha comorbidades. Talvez pessoas amadas suas tenham comorbidades. Talvez elas sejam do grupo de risco. Talvez você tema por si. Talvez você tema por elas. E você pode dizer assim: e agora? O que vai ser de mim? E agora? O que vai ser delas? Talvez a situação... Você olha a situação econômica do país e você fala: e agora? O que vai ser de mim? Talvez você olhe para a sua vida. Às vezes você perdeu já o emprego, ou você está perdendo os clientes, ou você não tem mais renda. E você fala assim: e agora? O que vai ser de mim? E isso vai ecoando na nossa cabeça. E isso pega pesado com a gente. E isso vai dominando, enraizando no nosso coração. É muito complicado esse negócio. Eu, às vezes, tenho dias de cão, que eu não consigo resolver os problemas. Às vezes eu estou no meu trabalho e eu só vou sendo bombardeado de problema. Com certeza você já teve essa experiência no seu trabalho ou fora dele, porque a gente tem esses dias complicados na nossa vida, né? A Bíblia chama isso de o dia mau, que às vezes é um dia de 24 horas, às vezes é um período maior, mas é muito interessante que a gente, às vezes, a gente se concentra justamente diante do problema no e agora, o que é que vai ser de mim? Ou e agora, o que é que eu vou fazer? E quando eu estou sendo bombardeado, por exemplo, no meu trabalho com esses problemas, tem momentos que eu me retiro, né, uns 5 minutinhos, e eu me concentro, eu procuro me concentrar na grandeza de Deus, na santidade de Deus. Eu tenho alguns textos-chave que eu pinço, né? Eu vou separando características de Deus, né? Que ele é soberano, que ele é majestoso, que ele é cheio de glória, que ele tem o controle de toda a situação, que ele é todo poderoso. E quando a coisa está apertada, quando o contexto está apertado, quando o problema está pegando, quantas vezes na minha concentração
esse pensamento de mas o problema está lá na sua mesa te esperando. O que vai ser de mim? E agora? Vai tentando roubar esse momento em que eu estou vislumbrando a grandeza de um Deus muito mais poderoso do que o meu problema. É uma guerra. É uma guerra. E esses homens que vão falar com Jairo vão falar mais ou menos isso. Vão representar essas vozes que ficam na nossa cabeça, falando assim: Deus vai até aqui, mas seu problema é muito grande. Agora acabou, filhão. Esse é que é o problema. É que muitas vezes a gente se deixa levar por essas vozes de medo, de angústia e de desespero muito grandes. Mas vamos seguir no texto. E o texto continua, porque Jesus responde a esses homens e também responde aos nossos, a essas vozes da nossa cabeça, dizendo assim: não tenha medo, apenas creia. Vamos repetir esse negócio. Vamos repetir essa frase de Jesus, preciosa frase de Jesus. Não tenha medo, apenas creia. Preciosa frase de Jesus. E eu vou te dizer, ela basta para você. Eu não sei o que é que te põe medo, mas o que Jesus está dizendo aqui é: não deixa essas vozes de medo e de desespero falarem mais alto do que a própria grandeza de Deus. E para isso você precisa realmente se concentrar na grandeza de Deus, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que cuida de todas as coisas, no Deus que sustenta todas as coisas e que sustenta a sua vida, que sustenta a minha vida. E como é que fica essas vozes de medo? E como a gente responde a essas vozes de medo que falam assim: e agora o que vai ser de mim? Você sabe? Você sabe o que vai ser de você? Não, nem eu sei o que vai ser de mim. Mas sabe o que eu sei? Eu sei é que o meu Deus é grande. Eu sei é que o meu Deus não me desampara. Eu sei é que meu Deus tem autoridade sobre a total falta de esperança. E nessa pegada, tudo que eu posso te dizer é o seguinte: que quando alguma coisa bate na nossa cara, na nossa vida, né? Tem a famosa frase do Rocky Balboa, né? Não tem nada que bata mais forte do que a vida. Quando a vida bate forte e a gente fala assim: e agora? O que vai ser de mim? A resposta é: eu não sei, mas eu sei que Deus é poderoso. E ela vai bater de novo e falar assim: mas e agora? O que vai ser? E você vai ter que continuar dizendo: eu não sei, mas eu creio que Deus é bom. Eu não sei, mas eu sei que Deus é o Deus de toda esperança. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que Deus escreve a minha história. Eu não sei porque não faz sentido, mas Deus não perdeu o controle de nada. Eu só preciso crer. Eu não preciso saber. O controle não é meu, é dele, eu só preciso crer. E é isso que Jesus fala para a gente: não tenha medo, apenas creia. É esse o conselho, é isso que Jesus fala.
é para se render, é para colocar toda a esperança da sua vida diante dele. É isso. Vamos seguir? O texto vai dizer que Jesus Cristo tem autoridade sobre a morte. E ele diz assim, tomando a criança pela mão, disse, Talitá, cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Eu quero que você saiba que o digo a você aqui, não é assim, ele está puxando um papo com a menina morta. Ele está ordenando que a menina levante. Quem ordena alguma coisa para uma pessoa morta? Quem ordena? Só alguém que tem autoridade, muita autoridade. Pensa numa pessoa com uma patente muito alta. Ela pode cansar de mandar um morto fazer alguma coisa, mas esse morto não vai fazer absolutamente nada. E sabe por que o morto não vai fazer nada? Porque ninguém que pode ser pela patente mais alta do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo, ela não tem poder sobre a morte, ela não tem autoridade sobre a morte. Mas Jesus, quando manda um morto se levantar, e ele se levanta, ele revela com isso que ele tem autoridade sobre a morte. Nosso amigo da moto já deu o ar da graça novamente, viu? Ele sempre dá o ar da graça. Mas nós vamos continuar, tá bom? Ele se levanta, ela se levanta. Quem é que dá ordens para um morto e o morto se levanta? Só quem tem autoridade sobre a morte. Eu quero que você se lembre de algo muito importante. Jesus manda essa menina se levantar. E ela se levanta. Com isso, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele está mandando a morte ir embora. E ela vai. Algum tempo depois, ele vai visitar uma família de um amigo muito querido, Lázaro. Esse Lázaro tinha morrido também. Fazia 4 dias que ele tinha morrido. Eu acho que eu fiz assim, né? É assim. 4 dias que ele tinha morrido. E as irmãs dele falando assim, se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E ele chega, fala assim, abre o túmulo. A irmã de Lázaro falou assim, mas faz 4 dias que ele morreu, já cheira mal. Ele falou assim, abre. E eles abriram, lembra? Apenas creia. Abriu, ele falou assim, Lázaro, vem para fora, fi. E Lázaro saiu. O que ele fez? Mandou a morte embora. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre a morte. A morte é a representação da total falta de esperança. Morreu, acabou, né? A gente tem um ditado que diz assim, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Jesus está dizendo que ele é a esperança sobre toda a morte, inclusive. Quando uma pessoa morre, a gente fala assim, agora já era. Agora acabou a esperança. E Jesus está dizendo assim, a morte não é mais um ponto final. A morte agora é uma vírgula. Eu estou dizendo, eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho vitória sobre a morte, estabeleci vitória sobre a morte. Algum tempo depois, Jesus estava pendurado numa cruz. E se você conhece como funciona a cruz, cruz não é uma questão de sofrimento, cruz é uma questão de morte. Todo mundo que era pendurado numa cruz, todas as pessoas que estavam
assistindo essa cena de horror, e sabia que o crucificado não estava lá para sofrer, estava lá para morrer, só sairia da cruz morto. E esse era o destino de Jesus, ele sairia daquela cruz morto. Essa era a certeza que as pessoas tinham sobre Jesus naquele momento. E as pessoas ainda estavam lá zoando Jesus e dizendo assim: salvou tanta gente. E a gente podia até pensar que alguém poderia dizer assim: salvou uma menina que tinha morrido, salvou aquele amigo dele, Lázaro, por que não vai salvar a si mesmo? E ele morreu. Mas no terceiro dia, a morte não pôde conter ele teve vitória sobre a morte. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré tem vitória, tem autoridade sobre a morte. Por isso, sobre ele e sobre os ombros dele reside toda a esperança. Semana passada nós falamos que ele tem autoridade sobre toda a falta de esperança. E eu digo para vocês que, portanto, reside sobre ele toda a esperança. O medo não pode falar mais alto, o desespero não pode falar mais alto, porque ele tem autoridade sobre a morte, que é a total falta de esperança. Sobre ele existe, portanto, toda a esperança que o ser humano precisa. Vamos continuar então? Ele nos deu vida. Se você se entregou para Jesus, você recebeu dele vida, e recebeu dele vida eterna. Olha só o que o texto diz logo depois que ele ressuscitou a menina. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. E ele mandou que dessem de comer à menina. São os versos 42 e 43. Ora, se você teve uma experiência de salvação com Jesus, então uma das coisas que você recebeu foi vida, e vida eterna. Quando nós recebemos vida eterna, isso quer dizer que ele nos libertou do poder da morte. Mesmo que você morra, ou seja, um dia seus olhos fechem, as engrenagens do seu corpo parem de funcionar, você pare de respirar, seu coração pare de bater. Mesmo assim você viverá. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas eu quero que você entenda que você recebeu vida, e muito mais, você recebeu vida eterna. Já recebeu, se você se entregou para Jesus. Se você não se entregou para Jesus, fica o meu convite: se rende aos pés de Jesus, creia nele. De novo, apenas creia nele, confia toda a sua vida a ele, ponha toda a sua esperança nele, para que você seja salvo. E eu fico à sua disposição. Entre em contato. A gente tem o nosso link no Facebook. Vou deixar também o link aqui embaixo. E você entre em contato inbox com a gente, que a gente responde se você tiver alguma dúvida, tá bom? Mas se você teve uma experiência de salvação com Jesus, eu quero que você entenda que você recebeu vida nele. E olha só o que o texto diz, que ela começou a andar e que Jesus mandou dar de comer para ela. Quando nós recebemos vida eterna, nós precisamos fazer com que essa vida se desenvolva em nós. E isso acontece quando a gente anda com Jesus e quando a gente se alimenta da palavra de Deus. A vida que nós recebemos é uma vida espiritual. A menina
depois ela voltou a morrer. Mas, né, mesmo que tenha sido de velhice, mas a vida que nós recebemos em Cristo Jesus é uma vida eterna. E essa vida é eterna, ela é sustentada espiritualmente em Jesus. E, portanto, nós precisamos ter comunhão em Cristo Jesus através da oração e nós precisamos nos alimentar através da palavra de Deus para que a gente possa se desenvolver na vida cristã. Através dessa vida eterna, né? Ou desenvolver a vida que nós recebemos. Olha só, se você recebe um presente muito precioso, você não vai cuidar disso, zelar por isso? Pois é, se você quer zelar da vida que você recebeu de Jesus, então faça isso, desenvolvendo o seu relacionamento com Jesus através da oração. Ande com Ele e se alimente espiritualmente através da palavra de Deus. Precisa meditar. Discípulo que não medita na palavra de Deus é o discípulo complicado. Faz 30 anos que está aí do mesmo jeito. Se der uma olhada como era 30 anos atrás, como é hoje, tá do mesmo jeito. O que é isso? O que é isso? Crente Gabriela, nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. O que é isso? Não é assim que Jesus mandou a gente viver. É de fé em fé, de glória em glória, sendo santificado, sendo transformado pela renovação da nossa mente. Como é que a gente faz isso? Caminhando com Jesus. Morto não anda, mas vivo anda. Você recebeu vida em Cristo Jesus. Então ande com Jesus e conviva com Ele através da oração. Se você é discípulo de Jesus, você recebeu vida através dele. Se você recebeu vida através dele, ande com Ele e conviva com Ele através da oração. E se alimente dele através da sua palavra. Medite na sua palavra para que você possa crescer. Crescer como discípulo de Jesus. Discípulo que não cresce é discípulo complicado. E eu sei que você não quer ser discípulo complicado, né? Então, pensa nisso. Continuando, o texto vai finalizar dizendo que a menina não estava morta. É isso que ele fala para o pessoal lá da entrada da casa. A menina não está morta, mas ela dorme. Esse termo, mas ela dorme, é muito interessante, porque a partir daí vai dizer que nós não morremos no sentido de que vamos permanecer mortos, como eu falei para vocês, de que a morte é um ponto final para nós, mas de que a morte é uma vírgula. Olha só o que eu não coloquei aqui, mas é 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 16 diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Por que dormem? Porque não vão permanecer mortos, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, que não se apropriaram de Jesus, que tem autoridade sobre toda a falta de esperança. 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, aquele que tem autoridade, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a promessa de Deus é que ao voltar Jesus voltando, quem morreu nele vai ressuscitar. Não vai ficar morto.
A morte não tem poder sobre aqueles que colocaram a sua esperança em Cristo Jesus. Eu já fui a muito funeral, muito enterro de gente que era discípulo de Jesus, de gente que colocou a sua esperança em Jesus, de gente que teve experiência de salvação com Jesus, de gente que era crente fiel ao Senhor Jesus. Eu já fui em muito enterro de gente assim. E tudo que eu sei é que quando essa trombeta tocar e quando Jesus voltar, essa pessoa não vai ficar nesse túmulo. Ela vai ressuscitar, porque a morte não pode conter uma pessoa que venceu junto com Jesus. Jesus venceu a morte e nós vencemos a morte junto com Jesus. Por isso, quer a gente viva, quer a gente morra, nós vencemos a morte, porque a morte não pode nos conter. A morte não pode nos conter, não é porque a gente é bom pra caramba, mas a morte não pode nos conter, porque aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre a vida é aquele que também nos sustenta. Por isso, coloque sempre a sua esperança em Jesus. Se você não tem esperança, eu vou dizer, esperança é Jesus. E é isso, essa é a mensagem mais preciosa que eu posso lhe falar hoje. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei nem se você tem medo da morte. Eu não sei quais são suas dúvidas. Nós estamos falando de morte o tempo todo por causa dessa pandemia. Mas eu quero que você entenda que Jesus tem autoridade sobre a morte e autoridade sobre a vida. E que o meu desejo para a sua vida é que você deposite a sua vida diante de Deus. Eu convido você a baixar a sua cabeça e falar com Deus nesse instante. Colocar diante de Deus, mais uma vez, os seus medos, as suas angústias, a sua falta de esperança. Talvez você tenha colocado a sua esperança em outras coisas que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Pode ser. Se for isso, larga essa esperança de lado, porque essa esperança não vai dar em nada. Talvez você esteja limitando Jesus. Jesus não pode fazer nada por mim. Pode sim. Talvez aqueles pensamentos estejam falando muito mais alto. Nem a morte pode conter Jesus. E porque Jesus venceu a morte também não pode nos conter. Se nós cremos em Jesus. Apenas creia, não tenha medo, apenas creia. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Se tem um inimigo poderoso entre a sociedade humana, é a morte. E o Senhor venceu a morte. E o Senhor demonstrou isso com aquela menina de 12 anos. E eu quero te pedir, no nome de Jesus, Pai, que o poder da Tua ressurreição opere na vida de cada um daqueles que estão assistindo nesse instante, Pai. Transformando, tirando todo medo, toda angústia, toda a sensação de morte, toda a sensação de que a coisa acabou, toda a sensação de que a vida não vale mais a pena. Tirando todo o medo da morte, inclusive. Tirando todas essas coisas, Pai. Talvez esse meu amigo, essa minha amiga que estão assistindo esse vídeo, estão desesperados por alguma coisa, e nós te pedimos que o mesmo Jesus que venceu a morte,
entre com poder para tirar todo e qualquer tipo de desespero da vida dessa pessoa, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Que Deus abençoe vocês muito, muito e muito mesmo. Um grande abraço para todos e uma semana abençoada. Vão para ser bênção onde quer que vocês tenham de ir, para enfrentar os desafios que vocês têm que enfrentar, para encontrar as pessoas que vocês têm que encontrar. Sejam bênção, mas sejam bênção na confiança daquele que venceu toda a falta de esperança, que venceu todo o medo e que venceu inclusive a morte. Que Deus abençoe cada um de vocês, na graça e na paz do Senhor Jesus. Um abraço.